Bem-vindos ao O Relator Sombrio. Hoje nós faremos uma jornada aterrorizante pelas profundezas da psique humana, um lugar onde a fé se corrompe, a crença se torna uma arma e a vida perde todo o seu valor. Vamos analisar não apenas mas 5 casos que definem o nexo entre a espiritualidade e a brutalidade na América Latina. De massacres em massa em nome de uma utopia a sacrifícios humanos para fortalecer cartéis de drogas, cada história revela uma faceta diferente de um mesmo mal. O que você vai descobrir hoje vai te surpreender e talvez te perturbar, pois a linha que separa a devoção da destruição é mais tênue do que imaginamos. A história da América Latina é marcada por contrastes profundos, uma fé vibrante que convive com índices de violência alarmantes. Em meio a essa complexa realidade, surgem fenômenos que desafiam a nossa compreensão. São eventos de letalidade extrema, executados não por criminosos comuns, mas por indivíduos e grupos que operam sob o manto de uma ideologia ou crença religiosa. Para entender como um ser humano pode ser levado a matar ou a morrer por uma ideia, precisamos olhar além do ato final. Precisamos dissecar o ambiente, a vulnerabilidade e, acima de tudo, a figura do líder. O elemento central que conecta todos esses crimes é o que os criminologistas chamam de autoridade carismática predatória. Imagine uma pessoa com um poder de persuasão tão imenso que suas palavras se tornam a realidade de seus seguidores. Esse líder não apenas inspira, ele domina. A fé ou a ideologia que ele prega deixa de ser um caminho para a salvação e se transforma em uma tecnologia de controle. É uma ferramenta precisa, projetada para desmontar o senso crítico, isolar o indivíduo e justificar o impensável. A promessa de um paraíso, de poder místico ou de proteção divina, torna-se a desculpa perfeita para exigir o sacrifício supremo, a vida humana. Nesta análise, vamos investigar 5 modelos distintos dessa violência. O totalitarismo de Jonestown, na Guiana, onde a busca por uma utopia socialista terminou em um suicídio coletivo forçado. A simbiose funcional entre ocultismo e crime organizado dos narcosatânicos no México, onde rituais macabros serviam a um propósito logístico para o tráfico de drogas, um negócio que movimenta rios de dinheiro. O fanatismo apocalíptico em Coligay, no Chile, que levou ao sacrifício de um bebê para supostamente salvar o mundo. O terror ritualístico da seita LUS. Na Amazônia brasileira, onde uma doutrina ufológica serviu de justificativa para uma série de mutilações e assassinatos de crianças. E, finalmente, o abuso de poder e o encobrimento institucional no caso do assassinato de Lucas Terra, também no Brasil, que demonstra como a violência pode se esconder por trás da fachada de uma organização religiosa estabelecida, usando sua influência e fortuna para silenciar a verdade. Cada caso é uma peça de um quebra-cabeça sombrio. Juntos eles formam o eixo da letalidade, um mapa que nos guiará através das paisagens mais obscuras da fé e do crime na América Latina. Para entender o horror de 18 de novembro de 1978, quando 918 vidas foram extintas na selva da Guiana, é preciso voltar no tempo e conhecer o homem que orquestrou tudo, James Warren Jones, ou simplesmente Jim Jones. Nascido em Indiana, nos Estados Unidos, Jones não era, a princípio, a imagem de um monstro. Pelo contrário, ele era um pregador carismático, um defensor fervoroso da igualdade racial e da justiça social em uma época de profunda segregação. Seu discurso eloquente e suas promessas de uma comunidade onde todos seriam acolhidos, independentemente de cor ou origem, atraíram milhares de pessoas. Eram os desiludidos, os marginalizados, os que buscavam um propósito. Ele lhes ofereceu um lar no templo do povo. O templo começou como uma igreja progressista, mas sob a superfície da utopia, a estrutura de controle de Jones se solidificava. Ele exigia lealdade absoluta. Os seguidores eram encorajados e depois forçados a entregar todos os seus bens, suas casas
suas economias, todo o seu dinheiro, a organização. A comunidade se tornou a única fonte de identidade. Famílias foram separadas e Jones se tornou a figura paterna universal, o pai. Ele realizava curas milagrosas que mais tarde se revelaram fraudes, mas que na época cimentavam sua imagem divina. O abuso psicológico, físico e sexual tornou-se rotina. A promessa de acolhimento se transformou em uma prisão invisível. O ponto de virada foi a decisão de mover toda a comunidade para um local remoto na Guiana. O projeto foi batizado de Jonestown. Oficialmente, era a chance de construir uma sociedade socialista perfeita, longe do capitalismo racista e opressor dos Estados Unidos. Na prática, foi a jogada de mestre de um tirano para obter controle total. O isolamento geográfico era a peça que faltava. Longe dos olhos da lei, da mídia e de familiares preocupados, Jones tinha autonomia quase absoluta. Jonestown, a terra prometida, era na verdade um campo de trabalhos forçados. A comida era racionada para a maioria, enquanto o círculo íntimo de Jones vivia com privilégios. As jornadas de trabalho na agricultura eram exaustivas. À noite, todos eram obrigados a ouvir os sermões de Jones, que ecoavam por alto-falantes por toda a comuna, uma torrente de propaganda, paranoia e ameaças. Qualquer sinal de dissidência era punido com humilhações públicas, espancamentos e tortura. A paranoia de Jones atingiu o ápice com as Noites Brancas, simulações de suicídio em massa. Em plena madrugada, os alarmes soavam e todos os moradores, incluindo as crianças, eram reunidos. Jones anunciava que estavam cercados por inimigos e que a única saída honrosa era o suicídio revolucionário. Copos com um líquido vermelho, que ele dizia ser veneno, eram distribuídos. Eram testes de lealdade. Quem hesitaria em beber e morrer por ele? Essa era a pergunta que pairava no ar. A morte se tornou uma ideia banalizada, uma ferramenta de obediência. O frágil equilíbrio desse império de terror ruiu em novembro de 1978. O congressista norte-americano Leo Ryan, alertado por relatos de ex-membros e familiares desesperados, decidiu visitar Jonestown para investigar as alegações de abuso. Sua chegada foi o começo do fim. Embora inicialmente recebido com uma festa ensaiada, a fachada rapidamente desmoronou quando dezenas de membros da comuna passaram bilhetes para a comitiva de Ryan, implorando por ajuda para escapar. O castelo de cartas de Jones estava caindo. A intervenção externa que ele tanto temia era agora uma realidade. Quando Ryan e seu grupo, junto com os desertores, tentaram partir da pista de pouso local, a guarda armada de Jones abriu fogo. O congressista Ryan, 3 jornalistas e um dos desertores foram assassinados a sangue frio. Aquele ato selou o destino de todos em Jonestown. Não havia mais volta. A bolha de isolamento havia estourado de forma violenta e Jones sabia que a retaliação do governo americano seria inevitável. Seu modelo totalitário havia falhado. De volta à comuna, a última Noite Branca foi convocada. Mas desta vez não era um teste. Em uma grande tina, uma mistura de suco de uva, cianeto e sedativos foi preparada. A gravação de áudio desse momento, conhecida como a Fita da Morte, é um documento arrepiante da psicologia do horror. Nela, ouve-se Jones, com a voz calma e firme, ordenando o ato final. Ele não o chama de suicídio, mas de um ato revolucionário contra um mundo desumano. Ele fala sobre a beleza da morte, sobre encontrar a paz. O processo foi metódico e cruel. As famílias foram instruídas a administrar o veneno primeiro às crianças. Seringas eram usadas para esguichar a mistura letal na boca dos bebês. Os gritos das crianças ecoavam, enquanto os pais, muitos deles chorando, esperavam sua vez. Guardas armados cercavam a multidão, prontos para atirar em quem resistisse. Não foi um suicídio em massa, foi um assassinato em massa, seguido de suicídios forçados. A escolha era entre o veneno ou a bala. Ao final, 918 pessoas estavam mortas, 1/3 delas crianças.
Jim Jones foi encontrado com um tiro na cabeça, provavelmente auto-infligido. O sonho da utopia terminou em um silêncio sepulcral na selva, um monumento macabro ao poder destrutivo de um único homem e da fé cega que ele cultivou. O custo final daquele paraíso prometido foi a aniquilação total. Se a tragédia de Jonestown foi o resultado de uma ideologia utópica que implodiu, o caso dos narcosatânicos no México representa uma fusão muito mais pragmática e aterrorizante, a união do ocultismo com a lógica brutal do crime organizado. Aqui, a crença não era sobre salvação ou um novo mundo, mas sobre poder, proteção e, acima de tudo, dinheiro. A violência ritualística não era um fim em si mesma, mas uma ferramenta logística a serviço do narcotráfico. No centro desta história está Adolfo de Jesus Constanzo, conhecido como El Padrino. Nascido em Miami, filho de imigrantes cubanos, Constanzo foi iniciado desde cedo em cultos afro-americanos, como a santeria e, mais tarde, o Palo Mayombe, uma religião que, em algumas de suas vertentes mais sombrias, envolve o uso de restos humanos em seus rituais. Ele era bonito, carismático e inteligente. Começou como modelo e vidente, lendo cartas de tarô para os ricos e famosos da Cidade do México. Mas sua ambição ia muito além. Ele viu no misticismo uma oportunidade de negócio. Constanzo adaptou as práticas do Palo Mayombe para criar seu próprio culto, oferecendo limpezas espirituais e trabalhos que prometiam sucesso, riqueza e proteção aos seus clientes. Sua clientela era diversificada. Incluía celebridades, empresários e até altos oficiais da polícia. Ele vendia uma ilusão de poder. O passo seguinte e fatal foi sua aproximação com os cartéis de drogas que operavam na fronteira com os Estados Unidos, especialmente na cidade de Matamoros. Para os traficantes, que viviam em um mundo de violência constante e paranoia, a oferta de Constanzo era irresistível. Ele prometia proteção espiritual contra a polícia e cartéis rivais. Seus rituais, segundo ele, tornariam os traficantes invisíveis às balas e imunes à prisão. Em troca desses serviços, ele recebia uma parte significativa dos lucros do tráfico. A crença se tornou uma mercadoria de altíssimo valor. O culto, que ficou conhecido pela imprensa como Los Narcosatânicos, era uma simbiose perfeita. O misticismo de Constanzo fornecia a coesão e a coragem psicológica para o cartel, enquanto o cartel fornecia o poder financeiro e a impunidade para que Constanzo escalasse seus rituais a níveis inimagináveis de brutalidade. O quartel-general das operações era o Rancho Santa Helena, um lugar isolado no deserto. Foi lá que a verdadeira natureza do culto foi revelada. O epicentro do poder de Constanzo era sua nganga, um caldeirão ritualístico onde a magia acontecia. Dentro dele, a polícia encontraria uma mistura macabra: ferraduras, moedas, facas, um gato preto morto, sangue seco e, o mais chocante, partes de corpos humanos, como cérebros, corações e colunas vertebrais. Constanzo acreditava que o sacrifício de vidas humanas alimentava o poder da nganga e que a alma da vítima se tornava uma escrava espiritual, forçada a proteger o culto. Os sacrifícios não eram atos aleatórios de sadismo. Eles seguiam uma lógica criminal. Vítimas, muitas vezes traficantes rivais ou pessoas sequestradas aleatoriamente, eram torturadas para extrair informações ou simplesmente para instilar medo e disciplina dentro da própria organização. A mutilação tinha um propósito. A remoção do cérebro, por exemplo, simbolizava o controle sobre a inteligência do inimigo. A coluna vertebral era usada para fazer amuletos de proteção. A vítima era desumanizada, transformada em um mero ingrediente para uma receita de poder e impunidade. O terror era a principal ferramenta de gestão de Constanzo. Ele controlava seus seguidores, incluindo sua amante e sacerdotisa Sarah Aldrete, uma estudante universitária americana, através de uma mistura de carisma, manipulação e medo extremo.
O colapso do culto começou com o desaparecimento de Mark Kilroy, um estudante universitário americano que estava no México durante as férias de primavera em 1989. Kilroy foi sequestrado na saída de um bar em Matamoros. Diferente das vítimas anteriores, ligadas ao submundo do crime, Kilroy era um inocente. Sua família, influente nos Estados Unidos, iniciou uma campanha massiva que pressionou as autoridades mexicanas a agirem. A investigação, inicialmente focada em gangues de traficantes, deu uma virada sombria quando a polícia parou um membro do culto em um bloqueio de rotina, e ele os levou até o rancho Santa Helena. O que eles encontraram lá chocou o mundo: corpos mutilados enterrados em valas comuns, incluindo o de Mark Kilroy. Ele havia sido morto com um golpe de facão na nuca e teve seu cérebro removido para ser fervido na nganga. A descoberta do rancho do horror desencadeou uma caçada humana por Constanzo e os membros restantes do culto, que haviam fugido para a cidade do México. Semanas depois, cercados pela polícia em um apartamento, o fim de El Padrino foi tão violento quanto sua vida. Sabendo que não havia escapatória, ele ordenou a um de seus seguidores que o matasse a tiros junto com seu braço direito. Ele preferiu a morte a enfrentar a justiça. O caso dos narcosatânicos revelou uma faceta da criminalidade onde a fé não é a causa, mas a consequência. É um verniz místico para justificar a ganância, a crueldade e a busca por poder. Mostrou como o desejo por dinheiro e a necessidade de controle podem se apropriar dos rituais mais antigos e transformá-los em uma eficiente e aterrorizante máquina de matar. Se o poder de líderes como Jim Jones e Adolfo Constanzo foi construído em cima de grandes estruturas e dezenas de seguidores, o próximo caso nos mostra que a letalidade carismática também pode operar em uma escala muito menor, mas com a mesma intensidade destrutiva. E se esta análise sobre a instrumentalização da fé está sendo esclarecedora para você, considere deixar o seu like para ajudar nosso trabalho a alcançar mais pessoas que buscam entender esses fenômenos complexos. No final de 2012, o mundo estava imerso em uma onda de especulações e ansiedade sobre o suposto fim do mundo previsto pelo calendário Maia para 21 de dezembro. Enquanto para a maioria das pessoas isso não passava de uma curiosidade, para um pequeno grupo isolado nas colinas de Coligüe, no Chile, a profecia era uma verdade absoluta e aterrorizante. O líder desse grupo, Ramón Castillo Gaete, que se autodenominava Antares de la Luz, havia convencido seus seguidores de que ele era a reencarnação de Deus e que um cataclismo global era iminente. Diferente de Jim Jones, com sua mega estrutura, ou de Adolfo Constanzo, com suas conexões com o crime organizado, o grupo de Antares era pequeno, quase familiar. Eram cerca de uma dúzia de seguidores, a maioria jovens profissionais de classe média, pessoas com educação que abandonaram suas carreiras, famílias e todo o seu patrimônio financeiro para seguir o líder messiânico. Antares exercia sobre eles um controle psicológico absoluto, baseado em uma mistura de discursos espirituais, consumo de ayahuasca, uma bebida alucinógena, e manipulação emocional. Ele ditava como deveriam se vestir, o que comer e com quem poderiam se relacionar. A paranoia apocalíptica do grupo atingiu seu ponto mais letal quando uma das seguidoras, Natália Guerra, engravidou do próprio Antares. Para o líder, aquela criança não era um filho, mas a encarnação do mal. Em sua realidade distorcida, o bebê era o anticristo. E seu nascimento no período que antecedia o fim do mundo era um sinal nefasto. Ele convenceu o grupo, incluindo a própria mãe, de que o sacrifício da criança era a única maneira de salvar a humanidade da destruição e garantir a salvação espiritual deles. Na noite de 23 de novembro de 2012, o ritual foi executado. O bebê, com apenas 3 dias de vida, foi levado para uma colina. A boca da criança foi amordaçada para que seus choros não fossem ouvidos. Ele foi então colocado sobre uma fogueira e queimado vivo.
O infanticídio foi um ato de fé distorcida, a conclusão lógica e horrível da paranoia semeada pelo líder. O grupo acreditava firmemente que estava realizando um ato sagrado, uma cirurgia dolorosa, mas necessária para salvar o mundo. O apocalipse, no entanto, não veio em 21 de dezembro de 2012. O mundo continuou girando, e o silêncio que se seguiu ao não-evento começou a corroer a certeza dos seguidores. A estrutura de crenças de Antares começou a ruir. O crime só foi descoberto meses depois, em abril de 2013, quando um dos membros, atormentado pela culpa, confessou tudo à polícia. A notícia do sacrifício chocou o Chile e desencadeou uma caçada internacional por Antares de la Luz, que havia fugido para o Peru. Assim como Jim Jones, ao ser confrontado com o colapso de seu mundo e a inevitabilidade da justiça secular, Antares não suportou. Seu poder, baseado em uma suposta onipotência divina, se desfez diante da realidade da lei e da ordem. Encurralado em uma casa abandonada em Cusco, ele cometeu suicídio por enforcamento. Sua morte foi seu último ato de controle, uma tentativa de escapar da deslegitimação de um julgamento e, talvez, de manter uma narrativa de martírio para si mesmo. O desfecho para os seguidores foi diferente. A justiça chilena, ao sentenciá-los, reconheceu o intenso nível de coerção psicológica a que foram submetidos. As penas foram consideravelmente mais brandas do que seriam em um caso de homicídio comum, levando em conta a vulnerabilidade e a manipulação que os levaram a cometer um ato tão atroz. O caso de Coligué é um exemplo assustador de como a paranoia apocalíptica, mesmo em uma microseita, pode levar à violência mais extrema. Ele demonstra que não é preciso um exército de fiéis para cometer uma atrocidade. Basta um líder carismático, um grupo isolado e uma crença poderosa o suficiente para apagar a mais fundamental das leis humanas, a de proteger uma vida inocente. Nossa investigação agora nos leva novamente ao Brasil, a uma cidade chamada Sete Lagoas, em Minas Gerais. Aqui encontramos um modelo de letalidade que se distingue profundamente dos anteriores, uma espécie de capitalismo do macabro. Não há uma comuna isolada como Jonestown, nem uma profecia apocalíptica como em Coligué, e tampouco a estrutura complexa de um cartel de drogas como a dos narcosatânicos. Em vez disso, encontramos um homem, Marcos Vinícius dos Santos, apelidado de Marcola, que destilou a violência ritual à sua essência mais pragmática e perversa. Ele a transformou em um empreendimento comercial, um serviço de luxo para uma clientela específica e sombria. O caso veio à tona com a descoberta de um crime de brutalidade indescritível, um homicídio triplamente qualificado, com requintes de crueldade e motivo torpe. Mas a investigação policial, ao puxar o fio desta meada, revelou algo ainda mais perturbador. Este não foi um ato isolado de um louco, mas o ápice de um modelo de negócio em plena operação. Marcola era suspeito de múltiplas tentativas de assassinato, todas seguindo o mesmo padrão ritualístico. Ele operava em uma microescala, mas com uma ambição que o projetava para além das fronteiras de sua cidade. Ele não era um profeta construindo uma seita. Ele era um empreendedor construindo uma carteira de clientes. Seu carisma não era usado para a doutrinação, mas para a venda. O modus operandi de Marcola fundia a busca por poder carismático com um objetivo muito mais tangível e imediato: o lucro financeiro. Ele se apresentava como um bruxo, um intermediário com acesso privilegiado a forças ocultas, capaz de resolver os problemas mundanos de seus clientes através de métodos transcendentais. E que problemas eram esses? Disputas de negócios, vinganças pessoais, o desejo de eliminar um rival. Para cada problema, ele oferecia uma solução definitiva, mas com um custo exorbitante. Relatos indicam que ele oferecia seus rituais a clientes, supostamente cobrando valores altíssimos, que podiam chegar a R$25 mil. Esse preço não comprava salvação ou iluminação, comprava a promessa de poder terreno, a ruína de um inimigo.
O ritual era o produto, e a morte era a garantia de sua eficácia. A exigência mais assustadora, a cláusula macabra de seu serviço, era que as vítimas fossem crianças, de preferência da mesma família. Essa especificação não era aleatória. Do ponto de vista de seu marketing perverso, ela agregava valor ao ritual, tornando-o supostamente mais potente, uma demonstração inequívoca de poder. Essa preferência transformava a crueldade em um diferencial de mercado, um selo de autenticidade para o seu trabalho. Este modelo é particularmente sinistro porque despoja a violência de qualquer vestígio de ideologia ou crença genuína por parte do perpetrador. A fé aqui não é a causa, mas a justificativa para um negócio. A autoridade carismática de Marcola era o catalisador para criar uma demanda de mercado para o assassinato. As investigações chegaram a apontar para a ambição de expandir o negócio, com possíveis conexões internacionais para o tráfico de crianças para a Argentina e o Paraguai com fins rituais. Era a visão de uma cadeia de suprimentos da morte, uma logística do terror que transformaria seu empreendimento local em uma empresa de exportação de vidas humanas. A condenação de Marcola por um homicídio consumado e várias tentativas demonstrou um padrão de escalada criminológica. A percepção de impunidade, mesmo operando de forma relativamente informal, o encorajou a aumentar a frequência e a audácia de seus atos. O caso de Sete Lagoas é um alerta sombrio de como a violência ritual pode se manifestar nos lugares mais inesperados, não como o clímax de uma seita, mas como um modelo de negócio perverso, onde o valor de uma vida é medido em dinheiro e a fé é apenas a embalagem de um produto mortal. Aqui a espiritualidade não é apenas uma arma, é uma mercadoria, negociada em um mercado onde o único Deus é o lucro e o único sacrifício aceitável é o de uma criança inocente. O último caso de nossa análise é talvez o mais complexo e revelador, sobre como a violência pode operar, não nas margens da sociedade em seitas isoladas, mas dentro das muralhas de instituições poderosas e estabelecidas. O assassinato de Lucas Terra, um adolescente de 14 anos em Salvador, Bahia, em 2001, não foi obra de um líder messiânico ou de um cartel. Foi um crime cometido dentro de uma das maiores e mais influentes igrejas evangélicas do Brasil. E a história que se seguiu não foi apenas a de um assassinato, mas a de uma batalha épica de mais de 2 décadas contra uma fortaleza de poder, dinheiro e silêncio institucional. Lucas Terra era um jovem como tantos outros, um frequentador assíduo da igreja. Ele participava dos cultos, era um membro ativo e integrado daquela comunidade que para ele e sua família representava segurança e fé. Em 21 de março de 2001, essa percepção foi estilhaçada para sempre. Lucas foi encontrado morto, seu corpo carbonizado dentro de uma caixa de madeira em um terreno baldio. A brutalidade do crime era um grito silencioso. A perícia indicou que ele havia sido asfixiado antes de ter o corpo deliberadamente queimado. A carbonização foi tão severa que impossibilitou a determinação da causa exata da morte e a confirmação pericial de abuso sexual, embora essa fosse a principal e mais devastadora suspeita. A destruição do corpo tinha um objetivo frio e calculado: apagar os vestígios, aniquilar as provas, silenciar a vítima para sempre. As investigações, apesar das dificuldades iniciais, apontaram para figuras de imensa autoridade dentro da própria igreja: 2 pastores e, posteriormente, um bispo. O motivo, segundo a acusação que levaria anos para se consolidar, era hediondo e tristemente comum em ambientes de poder hierárquico. Lucas teria testemunhado os pastores em um ato sexual e, para garantir seu silêncio, para proteger suas posições e a reputação da instituição, eles o assassinaram. O crime não foi um ato de fanatismo religioso, mas um ato visceral de abuso de poder e de autopreservação corporativa. A violência foi a ferramenta usada para manter uma fachada de santidade, um mecanismo extremo de controle de danos.
O que torna este caso um modelo criminológico distinto e tão aterrorizante é o que aconteceu depois do assassinato. A família de Lucas Terra, liderada por seu pai, Carlos, iniciou uma busca incansável e quase sobre-humana por justiça. Essa luta se transformaria em uma odisseia de 22 anos através do labirinto do sistema judicial brasileiro. Durante esse tempo, o processo se arrastou de forma excruciante, marcado por incontáveis adiamentos, desaparecimento de provas, manobras legais e uma sucessão de recursos protelatórios. A família denunciou publicamente a imensa capacidade de blindagem legal e financeira da instituição religiosa. Segundo eles, a Igreja usou seu vasto poder e sua fortuna não para consolar uma família enlutada de seu próprio rebanho, mas para proteger os acusados e obstruir ativamente a justiça. Este modelo de criminologia da blindagem institucional é fundamentalmente diferente dos modelos de seitas isoladas como Jonestown ou Coligüey. Nesses casos, a autoridade do líder entra em colapso quando confrontada com o mundo exterior. A intervenção da lei é o catalisador da implosão. Aqui o padrão é o exato oposto. O poder institucional não é usado para a autodestruição, mas para a sobrevivência legal prolongada. Os recursos financeiros são mobilizados para contratar as mais caras e renomadas equipes de advogados. A influência política e social é usada para navegar e, por vezes, manipular o sistema judicial. A estratégia não é escapar, mas desgastar. Desgastar o pai, a mãe, os irmãos da vítima, a acusação, a memória pública. O tempo, que para a família significava a agonia da saudade, para a defesa, era a principal arma do encobrimento. Somente em abril de 2023, mais de 2 décadas após o crime, os réus foram finalmente levados a júri popular. Durante o julgamento, a dor e a resiliência da família Terra foram postas em exibição para todo o país. A condenação dos pastores e do bispo a 21 anos de prisão foi uma vitória monumental, não apenas para a família, mas para todos que lutam contra a impunidade de poderosos. Contudo, essa vitória também expôs a fragilidade do nosso sistema de justiça. O caso de Lucas Terra nos ensina que o perigo não reside apenas na fé que cega, mas também no poder institucional que corrompe. Um poder que, em nome da autopreservação, está disposto a cometer a violência e depois a investir um imenso capital financeiro e político para negar a verdade. O principal crime neste modelo não é apenas o assassinato, mas a longa, deliberada e cruel conspiração para que ele jamais seja punido. Ao olharmos para estes 5 casos em conjunto, a utopia envenenada de Jonestown, o pacto de sangue e dinheiro dos narcosatânicos, a fogueira apocalíptica de Coligüey, o negócio da morte em 7 Lagoas e a blindagem institucional no caso Lucas Terra, começamos a ver os fios comuns que tecem essa tapeçaria de horror. O primeiro fio é a personalidade dos líderes. De Jim Jones a Antares de la Luz, vemos um padrão de narcisismo e megalomania. São indivíduos que se veem como divinos, como escolhidos, e que distorcem a realidade para que ela se encaixe em suas paranoias e desejos de poder absoluto. Eles exploram a vulnerabilidade humana, a busca por propósito, por segurança, por cura, para construir seus impérios pessoais. A exploração financeira, sutil ou explícita, é outro fio condutor. Seja exigindo a cessão de todas as propriedades, como em Jonestown, ou cobrando uma fortuna por um ritual de morte, o controle sobre o dinheiro dos seguidores é uma ferramenta essencial para consolidar o poder. O segundo fio é a resposta ao colapso. Vimos que em grupos isolados e ideológicos, a ameaça da justiça externa leva à implosão. O líder, incapaz de aceitar a derrota, opta pela autodestruição, seja através do suicídio ou da morte violenta. Em contraste, em estruturas institucionais estabelecidas, o poder não é usado para morrer, mas para lutar e sobreviver dentro do sistema,
usando a lei como um escudo para perpetuar a impunidade. O terceiro e mais importante fio é a vitimologia. Em cada caso, um tipo diferente de vulnerabilidade foi explorado. Em Jonestown e Coliguai, foi a vulnerabilidade ideológica e emocional de seguidores devotos. No caso dos narcos satânicos, foi a vulnerabilidade aleatória e instrumental de vítimas que se tornaram meros ingredientes para um ritual. E no caso de Lucas Terra, foi a vulnerabilidade estrutural de uma criança dentro de uma hierarquia de poder que deveria protegê-la, mas que a sacrificou para proteger a si mesma. Esses casos, espalhados pela América Latina, nos mostram que a violência em nome da fé ou da ideologia não é um fenômeno monolítico. Ela assume muitas formas, adaptando-se ao seu contexto. O combate a esse tipo de crime exige mais do que apenas a aplicação da lei. Exige que a sociedade compreenda os mecanismos de coerção, que as agências de segurança saibam diferenciar um fanático autodestrutivo de um criminoso oportunista, e que o sistema de justiça tenha as ferramentas para perfurar a blindagem de instituições poderosas. A linha entre um profeta e um tirano, entre um ato de fé e um crime hediondo, é traçada pela forma como o poder é usado e pelo valor que se atribui à vida humana. As histórias que investigamos hoje são um lembrete sombrio de que, quando a crença exige a submissão cega e o sacrifício do outro, ela deixa de ser um caminho para a luz e se torna um portal para a mais profunda escuridão. Se esta análise profunda te ajudou a entender as sombras da mente humana e as complexas engrenagens do crime e da crença, inscreva-se no O Relator Sombrio. Ative as notificações para não perder nossas próximas investigações e deixe seu comentário abaixo sobre qual desses casos mais te impactou. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo que desafia e esclarece. Obrigado por assistir. O Relator Sombrio.